né? Como a gente tem falado, aqui no meu está Atos, de repente de algum irmão aí pode estar Atos dos Apóstolos, né? E o que a gente está vendo acontecendo até aqui, atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, né? Através da vida da igreja, né? E aí, eu queria começar com o último versículo do capítulo 10, que diz assim, ó: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Como que encerra o capítulo 10? Iniciou com Pedro tendo uma visão para poder ir visitar Cornélio. Aliás, Cornélio, né, tendo uma visão de um anjo para poder ir chamar Pedro. Pedro depois teve uma visão em êxtase do lençol, né, descendo. O Senhor mostrando para Pedro que ele tinha purificado, né, os gentios, que o judeu já não podia mais ter aquela visão que eles tinham de achar qualquer outro povo, qualquer outra raça como uma raça imunda, né? E mostrando que o Senhor uniu na igreja todos os povos, todas as raças. Então a igreja ela é multirracial, ela é multicultural, porque o nosso Senhor é um Deus de multiforme graça. Então Deus ele une pessoas diferentes na sua igreja, mas fazendo todas elas convergir para o mesmo propósito. E a gente viu a informação aqui de que a família de Cornélio pediu para que Pedro e os outros 6 irmãos que viajaram com ele até a casa de Cornélio permanecesse lá por mais alguns dias com ele. E Pedro atendeu esse pedido, né? Então imaginemos o seguinte: Pedro atendeu o pedido de Cornélio e sua família. Esse período que Pedro ficou lá com eles na casa de Cornélio foi o tempo suficiente para a igreja em Jerusalém saber o que tinha acontecido, que o Espírito Santo tinha descido sobre os gentios. O Senhor, ele está tratando também o coração de Pedro, porque Pedro ele era um homem com preconceito racial, com preconceito religioso e ainda com preconceito cultural. A igreja, né, que nasceu em Jerusalém, vamos dizer assim, a primeira igreja da história do cristianismo, ela se forma em Jerusalém. E ela é uma igreja que ainda está muito presa aos costumes judaicos, aos costumes dos judeus. E isso, além de dado bíblico, é dado histórico. Infelizmente, a igreja em Jerusalém demorou muito a se desvincular da tradição dos homens. Com isso, Antioquia, que vai se transformar no centro principal do cristianismo na época da igreja primitiva. Jerusalém acaba perdendo essa primazia e Antioquia se torna, né, o centro ali que vai distribuir missões da igreja para o mundo inteiro. E aí agora a gente vai entrar aqui no texto para a gente poder começar a ver tudo isso que está acontecendo. Chegamos no capítulo 11, vamos iniciar aqui no versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos lá em Jerusalém e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. A igreja em Jerusalém ficou sabendo, a palavra de Deus chegou para os gentios. Por mais que tenha um grupo que se alegre, teve um grupo que pensou assim: Pedro entrou na casa de um gentio, Pedro comeu com um gentio, que história é essa? Em vez de estarem alegres que chegou o evangelho da salvação, eles já começaram a ficar preocupados por causa da cultura judaica, dos ritos judaicos. Isso diz muito pra gente. Sabe o que isso diz pra gente? Eu não tenho dificuldade com denominações, porque é normal, as denominações surgiram e como que elas ajudaram o avanço, a organização do cristianismo.
Mas só que as denominações, as culturas de uma nação, as culturas às quais nós estamos inseridos, ela não é superior à mensagem da cruz. Ela não pode ser superior à mensagem da cruz. Né? E a gente, isso já começa ensinando a gente, porque nós precisamos ter essa preocupação. Um exemplo, minha fé começou na denominação batista, eu fui ordenado pastor na denominação batista, eu tenho muito carinho, muito respeito e muito amor pela denominação batista, mas eu aprendo muito com meus irmãos assembleanos, eu aprendo com os meus irmãos presbiterianos. E um exemplo, e por aí vai. Sabe, tem questões no Evangelho que são inegociáveis, realmente. Aquilo que é doutrina fundamental do Evangelho não se discute. Mas essas coisas secundárias não podem nos dividir. Eu te respeito, você me respeita, desde que isso não comece a anular o que é essencial à fé, o que é essencial ao fundamento dos apóstolos, a doutrina, a palavra de Deus, mas aquilo que é secundário, a gente não pode permitir que nos deixe, que nos separe. E isso começa nos ensinando. E aí diz, quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questionar dizendo, por quê? A igreja em Jerusalém é composta de judeus convertidos. Teve uns que estavam mais entregues àquilo que Cristo ensinou, mas tinham uns que ainda estavam mais reticentes, entendeu? E por que Lucas fez questão de colocar essa informação? Os que eram da circuncisão. Porque tinha um grupo que defendia o seguinte, converteu ao cristianismo, tudo bem, mas tem que praticar tudo que está dentro aqui dos ritos judaicos. Um exemplo, a circuncisão. Mas só que já não era mais necessário. Não era necessário a gente solicitar alguém. Imagina alguém entrar aqui na igreja. Agora você está convertido? Confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Tem que fazer a circuncisão. Não. Em Cristo, a circuncisão se cumpriu. Em Cristo, muitos dos rituais cerimoniais, enfim, de coisas que o próprio Deus deu ao povo, em Cristo se cumpriu. E a partir de Cristo, não se tornou mais necessário. E é isso que está acontecendo. Eles começaram a questionar Pedro dizendo, você entrou na casa de homens circuncisos e comeu com eles. Tipo assim, pô Pedro, isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa ao judaísmo. Aí Pedro começa. O texto diz, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem dizendo, Pedro foi educado com eles. Pedro falou, eu vou explicar passo a passo a vocês o que aconteceu. E aí Pedro começa. Eu estava na cidade de Jope orando. E vê a ênfase que Lucas dá à oração, à igreja. Né? O Espírito Santo se movendo, a igreja orando, o Espírito Santo se movendo, fazendo a obra do Senhor. E num êxtase, eu tive uma visão na qual observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E esse lençol nós podemos entender como a igreja. E olhando atentamente para dentro daquilo, eu vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Tudo reunido dentro desse lençol, entendeu a visão? Um lençol como que amarrado pelas quatro pontas, esse lençol descendo. Pedro, quando olhou dentro desse lençol, vamos imaginar uma tenda, um tabernáculo invertido, de cabeça para baixo, ele está vendo todo tipo de animal ali reunido, inclusive animais que antes eram impuros para os judeus, aos quais o Senhor ordenou lá em Levítico, desses animais vocês não se alimentam, porque são animais contaminados, são animais impuros. E olhando atentamente, passei, 7, e ouvi também uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor.
Ele já sabe que é Deus, porque o Senhor está com S maiúsculo aí. E está cheio de resquício de Pedro. O Senhor deu uma ordem, né? E Deus não mente, né? O Senhor é imutável, é santo, é perfeito. Sim. E ele, de modo nenhum, Senhor. Porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. E pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Está compreendendo que dentro da igreja é local para chegar ao pecador? É claro, venha como estás, mas não permaneça como chegou. Essa é a máxima do Evangelho. Ah, Jesus te ama, pode permanecer assim. Não, não é assim que funciona. Isso daí, vá, mas não peques mais, né? Mas a igreja é um local que nós precisamos estar desejosos. Que chegue aquelas pessoas que até hoje a sociedade considera impura. Isso é instrução do Senhor, está em Eclesiastes. Vocês só querem andar com aqueles que são bem vistos. Mas e talvez com aqueles de condição mais humilde? Por que ninguém quer se aproximar? Porque aos olhos da sociedade esses são os fracassados. Mas aí Deus é um Deus que diz que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e reduzir a nada os que acham que são. Isso se repetiu 3 vezes. E de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar, sem questionar, né, sem ficar duvidando. Foram comigo também estes 6 irmãos. E entramos na casa daquele homem. Que homem? Cornélio. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Irmãos, isso é muito importante a gente guardar. 2 pontos importantíssimos. Por que o anjo não pregou o evangelho para Pedro, para Cornélio, para a família dele? Para que talvez, entre aspas, essa trabalheira toda de mandar homens de Cesareia a Jope, depois voltarem de Jope para Cesareia, sabendo que naquela época essa viagem era uma viagem de 1 dia e meio? Eu acho que Cesareia tem mais a ver do que esse animal. Hã? Eu acho que Cesareia tem mais a ver do que os 50 animais. Esse animal. Muito a pé, e era estrada de caminho difícil. Por quê? Porque o ministério da pregação do evangelho não foi dado aos anjos, foi dado à igreja. Foi dado a gente. Nós, como Paulo escreve, nós somos os portadores do ministério da reconciliação. E um outro dado importante, a gente viu que Cornélio era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, era um homem que ajudava os necessitados, era um homem bem visto entre os profissionais que trabalhavam com ele, era um homem bem visto na família dele, era um homem bem visto na sociedade, mas nada disso era suficiente para ele ser salvo. Quem? Isso aí eu nunca... Nós precisamos de água, não tem esse negócio. Precisamos de água, porque estava cheio, aí Deus orou, tinha Cornélio e chegou. Aí ele orou na oração, Deus escolheu Cornélio. Agora sim. A gente vai chegar lá. Então, outra questão importante.
Era um homem que talvez era cheio de boas obras, temente, piedoso, mas não tinha ouvido o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E essa é uma grande questão para a gente, para os dias de hoje. Sabe por quê? Às vezes, está se criando muitos simpatizantes e adeptos de Deus, mas não pessoas convertidas pelo Evangelho. O Espírito Santo, ele converte na pregação do Evangelho, através da pregação do Evangelho. Não adianta ser cheio de conhecimento de outras coisas, ser cheio de boa obra. É justamente. Por que talvez, vamos falar em termos de nação, o Evangelho está essa salada mista que a gente tem conversado? Por que a gente não tem visto o Evangelho impactando no caráter das pessoas, na moral, na ética das pessoas? Esse é um questionamento que nós devemos se fazer. Por quê? Qual o Evangelho que está sendo pregado? Porque o cristão, ele já não se pauta mais por outras leis a não ser a palavra de Deus. Ele respeita as leis dos homens, claro. Nós somos pessoas, nós não somos dados à baderna, à confusão. O nosso Deus não é esse Deus de intriga. Mas, por outro lado, quando a lei dos homens quer ser superior à lei do Senhor, aí a gente se pergunta, mas vale obedecer a Deus ou aos homens? A Deus? Irmãos, o Brasil fala muito de perseguição, mas eu acredito que nós ainda não experimentamos o que é realmente uma perseguição. Aqui você não vê pessoas sendo presas em massa por pregarem o Evangelho. Sim, por enquanto. A gente não está vendo pessoas aí sendo espancadas, mortas, degoladas. Em outras nações isso acontece. Tem nação que é proibido você pregar o Evangelho. Mas o Evangelho não está deixando de crescer, não, tá? O Evangelho está crescendo nessas nações. Sabe qual é o grande problema aqui na igreja no Brasil? Não é o problema de nós sermos a igreja perseguida. Nós somos a igreja seduzida. Nós nos deixamos seduzir pela cultura. Nós nos deixamos seduzir pelos banquetes que estão postos aí fora. E hoje a gente vê a igreja na nação, ela seduzida por aquilo que não é evangelho. Está usando, está se fazendo. No momento, todo mundo usando o Evangelho. Chegou um momento, todo mundo calça rasgada. É aquele momento. E a perseguição, ela não está vindo por enquanto. Eu acredito que esse tempo vai chegar, mas numa escala mundial, não só no Brasil. Ela não está vindo através da violência, das espadas, dos tiros, dos porretes. Sabe como é que a perseguição está vindo? Através da cultura. Cinema, das séries, dos livros. Fiquei sabendo disso aí também. Dos poderes. Você vê que os poderes constituídos na nação estão começando a escarnecer, estão começando a se afastar de toda aquela moral que a sociedade brasileira, um exemplo ocidental, foi estabelecida, a cultura judaico-cristã. Então, na verdade, a perseguição está vindo através disso. E nós estamos nos permitindo ser seduzidos por essas coisas. E a gente está vendo a vontade de Deus através da sua palavra e o que o mundo está nos ensinando através da cultura, e nós estamos permitindo tomar as nossas decisões e direções com ânimo dobro. E aí tem um Senhor que brada através da sua palavra e diz assim: infiéis,
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Mas só que as pessoas não querem mais ouvir isso. Principalmente no âmbito, no contexto das igrejas. Porque as pessoas saem. Aí, por outro lado, os líderes preocupados, não, a gente não pode perder as pessoas. Quando essa obra não pertence a gente. Irmãos, se o problema todo foi gente, pessoas, quantidade, o próprio mundo é melhor do que a gente, então. E qualquer showzinho do mundo, aí bota um trio elétrico aqui agora, fecha um, bota um trio elétrico ali. Rápido você junta aí 1.000, 2.000 pessoas. Só que essa não é a preocupação de Cristo. Cristo, ele quer que seja uma igreja com 10.000 membros, uma igreja com 1.000 membros, uma igreja com 300, com 200, com 100, ou com 20, ou com 10 membros. O que o Senhor quer é uma igreja fiel, uma igreja santa. Uma igreja que esteja o representando verdadeiramente. É isso que o Senhor tem buscado. E aí, o qual lhes dirá a palavra mediante as quais você e toda a casa serão salvos. Está vendo a afirmação? Irmãos, no plano eterno, Cornélio e sua família já estavam salvos. O que o Senhor fez? Começou a trabalhar na vida de Pedro, começou a trabalhar na vida de Cornélio. O Senhor preparou o envio de homens de Cornélio a Pedro. O Senhor preparou Cornélio para poder estar Pedro para poder estar receptivo a esses homens, levar outros homens. Está compreendendo? O plano é divino. Ele é feito no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Qual é a nossa função? Através da pregação do Evangelho, da nossa fidelidade ao Evangelho, chamar aqueles que hão de ser salvos. E quando eles chegarem aqui, nós os servir, os amar, através da palavra, através da verdade, para quê? Para que eles sejam santificados, assim como nós estamos sendo. Quando comecei a falar, olha o que Pedro diz. O Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Qual princípio? Pentecostes. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Na verdade, aquele que passa pelo batismo da água é aquele que evidencia que já foi batizado com o Espírito Santo. Não é na água que você recebe o Espírito Santo. Você recebe antes, quando você crê, quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador. A água é a maneira que você mostra que você creu e que você está se integrando à Igreja de Cristo. Você está se tornando membro. Essa foi a maneira que Deus deixou. Deus não deixou pra gente, não tem problema nenhum, tá, irmão? Porque isso facilita. Você tem uma planilha no computador para cadastro de membros, você tem um aplicativo no celular para cadastro de membros. Mas a maneira que Deus deixou para que um membro entrasse na igreja é através do batismo, da água. Se torna membro da igreja visível. E o Espírito Santo torna ele membro da igreja invisível. E essa igreja só o Senhor conhece. A gente talvez vê frutos na vida dos salvos. Talvez não, né? Precisamos ver, né? Frutos de arrependimento. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? O que Pedro está falando é o seguinte: Deus deu boas-vindas aos gentios. E quem sou eu para não dar boas-vindas aos gentios também? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Ligaram. Se encostar essa porta aí, lá. Primeiro.
Ajudou um pouquinho. Né? Deus deu. Vamos seguir, amém? Eu vou forçar um pouquinho mais a voz aqui. Deus deu arrependimento para a vida. Como que uma pessoa recebe o dom da vida eterna? Através do arrependimento dos pecados. Senhor, eu me arrependo. Sou pecador. Eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu confesso diante do Senhor que eu sou um pecador. E a partir disso, eu acredito no seu Filho Jesus Cristo, que morreu para pagar o preço dos meus pecados e com isso me dá a vida. E aí o texto segue. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Está vendo Lucas lembrando da morte de Estevão? Claro que a igreja ficou triste. Claro que tudo isso estava dentro dos propósitos eternos. Isso fez a igreja parar? Isso fez a igreja crescer. É isso aí. Uma outra coisa importante, quando eu estava meditando aqui no livro de Atos, quando a gente está lendo o texto, parece que tudo foi acontecendo assim de imediato. Não, irmãos. Isso foi obra de anos. Sabe quanto tempo que Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo? Até preparar esse homem de fato para a vida missionária? 14 anos. Hoje, 14 anos para a gente morre. A gente infarta se a gente souber que tem que esperar 14 anos. Ele chegava em um local, às vezes ficava 1, 2 anos, 3 anos organizando a igreja ali. Aí organizou, partia para outro lugar. E olha que naquela época, por mais que tivesse perseguição, o evangelho era uma novidade. Era o boom, né? Era uma novidade. Então, o tempo é o tempo do Senhor. A forma é a forma do Senhor. A história da Batista não é a história da Presbiteriana, que não é a história da Metodista, que não é a história da Luterana, que não é a história da Assembleia. Cada um tempo, cada o Senhor foi agindo, um exemplo, de uma maneira, num tempo. E aí, olha o que aconteceu com a morte de Estevão. O evangelho se espalhou. Fenícia, onde hoje é o Líbano. Chipre, onde é o Chipre. Antioquia, na Síria. Não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho. Olha a preocupação de Lucas, do Senhor Jesus. Não foi um evangelho dos homens, do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A conversão genuína vem através da mão estendida de Deus. Da graça, da misericórdia. Lembrando sempre de Eclesiastes, irmãos, há tempo de plantar e há tempo de colher. Alguém aqui sabe a data certa que o Senhor Jesus vai voltar? Alguém aqui tem dúvidas que ele voltará? Também acredito que não. E infelizmente, João, muitos dentro da própria igreja, e tem dúvidas se ele retorna. Isso daí. Entendeu? Muitos, infelizmente, têm dúvida, o Senhor não marcou data. Agora pensemos. Mas só que ele sabe como vai vir, vai vir um dia, vai vir
Sim, imagina. Claro, que ele é Deus. Agora imaginemos que ele volte daqui a 100 anos. A gente sabe... Também contribui para o arrependimento. Deus está no tempo. Ele é longânimo, está lá em Pedro. Deus está no tempo, você arrependeu, senão sim. As coisas estão acontecendo. Sim. Pedro explica isso. Ele falou, já tem muitos dizendo que o Senhor não voltará, que ele está tardando, né? Aí Pedro fala, vocês não sabem, né? Que um dia, que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia, né? E isso, na verdade, é porque Deus é longânimo. Ele quer que muitos cheguem ao arrependimento. Qual arrependimento? O arrependimento para a vida. O arrependimento para a salvação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor que o Senhor Jesus volte daqui a 100 anos. Imagina se nós confiarmos e perseverarmos em tudo que Ele tem feito a gente acreditar, por exemplo, nessa obra que está pequenininha. Imagina quantos que o Senhor, imagina as crianças que podem estar no nosso meio, se tornando obreiros da seara. Imagina aqui no nosso meio, se não tem pastores, missionários, enfim, mestres. É isso. A notícia deles chegou ao respeito, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E Barnabé, e enviaram Barnabé até Antioquia. O que está acontecendo? Jerusalém ficou sabendo de Cornélio. Agora Jerusalém está sabendo que a igreja em Antioquia está crescendo. Muitas pessoas estão se convertendo. E aí enviaram até eles um baita pastor chamado Barnabé. O único homem que Lucas diz que é bom aqui no livro de Atos. O único homem. Um pastor amoroso, piedoso. Sim, ele agrega Paulo. Homem fiel, homem que estava se alegrando com o crescimento. De repente ele poderia ficar assim, a igreja lá em Antioquia está crescendo. Vou lá complicar. Paulo, não, deixa Paulo para lá. Eu sou convertido a primeiro do que ele. Ele não tinha, ele tinha visão de reino. Até porque, irmãos, denominação e igreja local, ela não é o reino de Deus. Ela é uma agência do reino. Ela é uma embaixada do reino. O reino é superior. Barnabé era esse homem, com essa visão de agregar, de ver o reino crescer, de juntar os irmãos. E aí diz que quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Que alegria, a igreja crescendo. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem em que, irmãos? No Senhor. Não é na igreja. A primeira ordem é permanecer no Senhor. A igreja só é uma agenda, né? Isso daí. Quando a gente estava pintando aqui, veio uma irmã muito sábia. Aqui, uma anciã. E aquilo alegrou demais o meu coração. E o irmão Gilberto estava comigo na hora. Porque a dona desse imóvel aqui, a falecida irmã Narcisa, né? É a mãe delas. As donas daqui não moram. Elas não moram aqui, né? Mora em Araruama, enfim. E aí, a dona do ponto, ela falou que ela estava aqui orando, né? Pedindo que Deus enviasse pessoas da igreja para alocar esse ponto. Por quê? Ela não queria que isso aqui fosse locado com uma outra destinação, ao qual talvez fosse envolver bebida alcoólica, né? Por quê? Porque não seria a vontade da irmã Narcisa.
Aí essa anciã, olha o entendimento da anciã. Essa anciã pegou e falou assim: não ore assim. Não ore assim. Não ore pedindo para Deus enviar alguém da igreja. Ore pedindo para Deus enviar alguém do Senhor. Por quê? Tem muita gente, sua anciã falando que está na igreja, mas não está no Senhor. Tem muita gente que está nas igrejas, mas não conhecem ao Senhor. Ó a sabedoria. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. João 17:3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti que me enviou, e que conheçam a mim a quem enviastes. Vida eterna não é viver aqui de qualquer maneira. Não, quando eu morrer eu estou no céu, o que eu só preciso é isso. É fugir do inferno. Não. Vida eterna é relacionamento com o Senhor. É estar enxertado na videira verdadeira que é Cristo. E não confundamos Cristo com a igreja. Ele é o cabeça da igreja, mas ele é superior à igreja. Jesus é Deus. Amém, irmãos? Jesus é Deus. A igreja é a instituição que ele outorgou na terra para o representar. Mas a igreja não recebeu uma procuração do Senhor Jesus para ela fazer o que ela quiser. Não. Ele não entregou um cheque em branco à igreja, uma carta branca. Não. Tudo que ele espera da igreja está aqui. E quem acrescentar um tio ou tirar uma vírgula dessa palavra não é digno do reino dos céus. Não entrará no reino de Deus. Esse é o entendimento. Hã? Sim. Porque ele era homem bom, 24, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou ele para Antioquia. Por quê? Barnabé chegou em Antioquia vindo de Jerusalém. Olhou a igreja lá em Antioquia. Caramba! O Senhor está fazendo uma obra grandiosa aqui. Agora o que nós precisamos? Ensiná-los. Nós precisamos aperfeiçoá-los no conhecimento, no entendimento do Senhor. E qual é a visão dele? De Barnabé. De repente Barnabé podia estar enciumado. Pô, se eu chamar Paulo, o cara vai crescer mais do que eu aqui na igreja. Se eu chamar Paulo, eu vou viver na sombra dele o tempo inteiro. Ele não tinha esse tipo de visão. A visão dele é que ele queria ver a igreja se expandindo, crescendo. O evangelho sendo pregado a mais e mais pessoas. Essa era a visão dele. E aí o texto diz que, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Está vendo qual é a preocupação? Está vendo a igreja que está nascendo? Opa, a igreja está crescendo. Está nascendo e crescendo. O que a gente precisa fazer? Reunir esse povo e ensiná-los. Só para isso. Só separaram um ano para ficar ali ensinando. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E essa palavra em latim, né, que era a língua oficial do Império Romano, é cristiano, ou cristianos, né? Cristiano, cristão, e cristianos, cristãos. E o que significa? Seguidores de Cristo, né? Ou os que seguem Cristo. E, na verdade, esse título surgiu como um título pejorativo.
por parte da população, né? Mas é uma grande honra, né, para a gente ser chamado de aqueles que seguem a Cristo, né? Ou de aqueles que se parecem com Cristo. E aí, seguindo, para a gente poder encerrar esse capítulo, naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito, com E maiúsculo, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. E isso tem registrado historicamente, inclusive Flávio Josefo, né, que é um dos grandes historiadores da igreja, ele diz a respeito dessa fome. Ágapo, ele aparece aqui e aparece lá no capítulo 21. A gente vai chegar lá, mas eu não sei se vocês lembram, ele é o mesmo homem que faz uma profecia direta para a vida do apóstolo Paulo, dizendo que ele seria preso em Jerusalém, né? Com cinto. Não, fome mesmo, escassez de alimento. Na Judéia, teve uma escassez de alimento. É necessário que nós falemos destas coisas, tá? Em momento nenhum na Bíblia, a gente vai ver profecias, até mesmo que é entregue a pessoas que não tenham a ver com o plano eterno e com o propósito eterno de Deus. Eu tenho muita dificuldade com profecias que ficam, tá chegando o carro, tá chegando aquilo, me dá o teu CPF que sabe. Agora, é mais fazer profecia. Eu não preciso fazer isso com você, eu preciso, eu gosto também. Irmãos, Deus fala coisas, claro que Deus fala, e de forma pessoal. Quer ver o Senhor falando? Quer ouvir o Senhor falando? Está aqui, irmãos, uma fonte ininterrupta, inesgotável, inerrante, infalível, poderosa. Poderosa. Sabe, a gente não vê Paulo, eis que o Senhor manda te dizer que a tua casa lá em Damasco está chegando. Eis que o Senhor manda te dizer que lá em Tarso você vai prosperar. Todas as visões, todas as profecias têm a ver com o plano do eterno. E aqui foi fome de comida na Judéia. E foi fome pesada, tá, irmãos? Inclusive os historiadores dizem que muitas pessoas morreram nessa grande fome, passando fome. Olha que interessante. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. A gente está terminando. Outro ponto que eu quero trazer para vocês dois. De repente a igreja em Antioquia podia estar assim, a igreja lá em Jerusalém está enchendo a gente de dificuldade. São preconceituosos. Cada hora é uma história. E a gente vai ver que mais à frente a igreja de Jerusalém ainda vai continuar arrumando problema. A gente vê que Paulo, quando escreve a carta dele aos Gálatas, ele disse que ele teve que repreender Pedro mais uma vez em Antioquia. Pedro estava lá em Antioquia comendo com todo mundo. Chegou um grupo de judeu, Pedro levanta e sai de perto dos caras. Não pode me ver aqui não, eles são imundos. Sabe o que a igreja de Antioquia fez? Chegou um profeta chamado Ágabo e falou que ia ter fome em Jerusalém. Eles não estavam presos nessas coisas. Cada um conforme sua necessidade. Eu posso dar 50, o irmão ele pode dar 20, o irmão ali pode dar 200. Fizeram uma coleta e mandaram ajuda para Jerusalém. Outra questão. Cristão só pode ajudar na igreja local ao qual ele está membrado. Me diz aonde que isso está na Bíblia. É claro, isso é simples de entender, não precisa nem de Bíblia para poder entender que nós contribuímos na igreja local que nós participamos. Por quê? Um exemplo aqui.
energia, água, aluguel, internet, ajuda ao pastor, outras coisas que se compra, material de expediente, é claro. Mas isso impede a gente estar sabendo de uma igreja que está precisando de ajuda? Inclusive, de verdade, irmãos, é algo que eu apresento em oração ao Senhor constantemente. Eu sonho com um dia que esta igreja local aqui, ela vai ter o compromisso de, pelo menos no mínimo, um dia a gente vai conseguir 10% da nossa renda aqui, a gente vai conseguir enviar a outras igrejas. E não necessariamente a igreja que está só lá longe, no outro continente. Às vezes igrejas que estão aqui na nossa nação, talvez igrejas que estão aqui na nossa cidade, que a gente sabe que são igrejas sérias, com um compromisso sério com a palavra de Deus. Entendeu? Não teve essa besteira. Ah, não, fulano não vou ajudar não. Fulano está passando fome? Não, ele que peça ajuda para a igreja dele lá, que ele é... Que isso, irmãos? O reino de Deus é superior. É que nem a gente conversa aqui. Se nós enxergarmos o reino de Deus só como para a gente, nós estaremos sendo mesquinhos. Quantos irmãos ligam que talvez estão em outras igrejas locais ou que talvez não estão congregando em nenhum lugar, pedindo um conselho, pedindo uma ajuda, pedindo uma visita? Ah, não vou te visitar não. Longe de mim. Longe de mim. Se eu tiver que abrir mão de outras coisas para poder exercer o ministério que o Senhor me confiou, claro que eu vou abrir mão de outras coisas. Não é porque hoje eu estou aqui que eu vou parar de falar com as pessoas que estão em outra igreja. Vou passar pelas pessoas como se elas fossem leprosas na rua. Que isso, gente? Nós não temos direito de fazer isso com quem não crê. Imagina com o irmão na fé. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Aos líderes da igreja, aos pastores da igreja que estavam lá em Jerusalém. Né? E olha o tanto de coisa importante que hoje nós aprendemos aqui no capítulo 11. A perseguição impulsionou a igreja ao invés de paralisar a igreja. A perseguição fez a igreja avançar, fez a igreja crescer. O Espírito Santo atuando, mais uma vez Pedro destacando a igreja orando. Nós vimos duas conversões em sequência de homens bem distintos, Paulo e Cornélio. Um homem erudito, fariseu da tribo de Benjamim, o outro um soldado romano. Um matador de cristão, o outro, mesmo sendo soldado romano, temente a Deus, piedoso, dado às boas obras. O Senhor salvou os dois, juntou os dois na mesma igreja. Qual igreja? A igreja de Cristo, irmãos. Irmãos, não existe essa, salvo é a Assembleia, salvo Presbítero Batista. Não, isso não existe. Essas divisões é do homem. Lá no céu é uma igreja só. É uma noiva só. Negro, branco, mulher, criança, rico, pobre, todo mundo junto pela eternidade. E aí a gente compreendendo que isso não deve nos dividir, nos separar. Amém? Louvado seja Deus! Então a gente finaliza aqui hoje o estudo do capítulo 11. Um desafio aí das máquinas hoje.